Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Essa situação do Gabigol, o motivo do julgamento do Gabigol ter sido adiado, não beira o absurdo. Não é uma palhaçada. É um absurdo. É uma falta de respeito com o Cais. É uma falta de respeito com qualquer um, até com o próprio Gabigol. E também temos a informação de que o Porto sonda uma das joias do Flamengo. Fica no vídeo para você descobrir quem é. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho aqui nessa manhã de sexta-feira. Sextou, né? Finalmente, mas não é uma sexta perfeita, porque hoje era para ser o julgamento do Gabigol e segunda-feira nós teríamos a resposta, mas ele foi adiado. Eu vou falar para vocês, foi uma jogada suja, cara. Foi uma jogada, como eu posso dizer essa palavra? Uma jogada que enoja o torcedor do Flamengo. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, o vídeo já começou na verdade, né? Antes de irmos para as informações, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela força aqui pro canal. Muito obrigado a cada um de vocês que já são inscritos e caso você ainda não faça parte do nosso canal, te convido a se tornar um inscrito aqui no nosso canal de notícias do Mengão. Meus amigos, eu vou deixar a notícia do Gabigol por último, cara, porque é algo desanimador, algo repugnante que eles fizeram com o Gabigol, que o ABCD, é um nome difícil, cara, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, uma cartada nojenta que eles jogaram no caso Gabigol. A informação é o seguinte, informação solta pelo Júlio Miguel Neto, né, que é um amigo do Paparazzo Rubro-Negro, é um outro jornalista, né, do mundo do Flamengo, é um dos jornalistas, junto com os vários outros, como o Pedrão, temos o Paparazzo, temos o Flazoeiro, temos o Vene Casagrande, mas o Vene Casagrande é jornalista em geral, né. O Paparazzo e o Júlio Miguel Neto são focados no Flamengo, ele faz parte desse grupo, um dos integrantes desse grupo de jornalistas focados no Flamengo, né? O Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Porto de Portugal deseja Igor Jesus. Eles estão de olho no nosso querido volante Igor Jesus. Vou falar pra vocês, não é absurdo isso que é o Igor Jesus. O Igor Jesus, ele deu uma esfriada, né, depois daquele jogo da Libertadores, que ele tomou cartão amarelo, que ele não vinha jogando bem, o Tite tirou ele, né, infelizmente, merecidamente, o Tite tirou ele. O Tite tinha colocado ele como titular, né, eu fui contra a escalação do Igor Jesus como titular, o Tite tirou ele saiu, chorou no banco de reservas, Fabrício Bruno consolou ele, abraçou ele. Enfim, depois disso ele deu uma esfriada, né, o Tite vinha utilizando ele com uma consistência maior. Daí o Tite deu uma esfriada nele, mas o Igor Jesus voltou a jogar. O Igor Jesus é um jogador com potencial, cara. Um jogador com potencial, um jogador que eu tenho fé que vai ser igual o João Gomes, mais ou menos. Mais ou menos igual o João Gomes, vai dar uma deslanchada na carreira muito boa. Se ele tiver a chance, né, se ele se destacar pelo Flamengo tanto quanto o João Gomes e conseguir ir para algum clube da Europa, tenho certeza que o Igor Jesus vai se dar bem. Pois bem, o Porto quer esse mesmo Igor Jesus. E é o seguinte, eu vou dar aqui a minha opinião, que eu não sei se o Flamengo está disposto a vender o Igor Jesus. Porque é o seguinte, o Flamengo atualmente conta com 3 volantes, né? O Eric Pulgar era o atual titular de posição, não sei se podemos colocar o Pulgar como titular, né? Não tá lesionado, mas vamos colocar o Pulgar como titular. Ele era o titular antes de se lesionar. Nós temos o Eric Pulgar como titular, temos o Alan, do Atlético Mineiro, ex-Atlético Mineiro, ex-Galo, como reserva imediato. Daí vem o garoto da base, né? Que é o Igor Jesus. Eu não sei se o Flamengo estaria disposto a vender o Igor Jesus, por quê? O Flamengo tem 3 titulares, tem 3 jogadores para posição de volante, mas na Copa América agora principalmente, o Flamengo vai ter apenas 2. E o Flamengo tem apenas um, porque o Eric Pulgar tá na seleção chilena, foi convocado, o Alan tá lesionado e o Flamengo tem o Igor Jesus. É o único volante disponível para o Flamengo. Então não sei se o Flamengo vai vender o Igor Jesus com tanta facilidade, porque o Pulgar é constantemente convocado, é um jogador certo na seleção chilena, o Alan está lesionado e tem o Igor Jesus.
Então, quando o Pulgar não estiver disponível, o Flamengo vai contar com 2 jogadores. Agora você presta atenção que o Flamengo vai ter 6 jogos nesse mês de junho sem o Eric Pulgar e com o Alan lesionado. Sem o Pulgar e com o Alan lesionado. Então não sei se o Flamengo estaria disposto a negociar o Igor Jesus com tanta facilidade, tendo em vista que o Pulgar é constantemente convocado e o Alan, mesmo caso não esteja lesionado, ainda é humano, né? Um jogo a cada 3 dias ele não vai dar conta. Então é por isso que eu não tenho tanta certeza assim se o Flamengo vai negociar o Igor Jesus com o Porto. Essa é a minha opinião. E agora mudando de assunto e falando sobre a jogada deplorável que, vamos colocar que a CBF teve pra cima do Gabigol. Não foi necessariamente a CBF, mas foi um órgão da CBF, então eu vou contar como a CBF. É o seguinte, o julgamento do Gabigol tá marcado para acontecer hoje. Não tinha uma data um horário específico, perdão. Ia acontecer hoje e segunda, dia 10, nós teríamos o veredito. Se ele foi inocentado, se a pena foi mantida ou se a pena foi aumentada para até 4 anos, que é o pior caso. Mas ela poderia ter sido aumentada para 2, para 3, 2,5, enfim. O máximo é 4 anos, né? Mas poderia ser aumentada para um valor diferente de 1 e 4. E o Gabigol vinha com um certo favoritismo para ter a sua inocência, por quê? Os juízes que julgariam o Gabigol, queriam julgar o Gabigol, no caso hoje, serão os mesmos juízes que concederam a ele o efeito suspensivo por unanimidade. Ou seja, o juiz de defesa do Gabigol, o juiz de ataque do Gabigol, que defendia os interesses, teoricamente, da CBF contra o Gabigol, e o juiz neutro, que seria o juiz do CAIS, o juiz presidente da mesa, esses 3 juízes optaram por dar ao Gabigol o efeito suspensivo. Foi unanimidade, Gabigol ganhou seu efeito suspensivo, voltou a jogar pelo Flamengo. Então, esses mesmos juízes julgariam o Gabigol no caso definitivo, julgariam o caso. Então, depois de julgamento, não tem mais chororô. Se o Gabigol foi inocentado ou culpado, não tem pra quem recorrer. Se o resultado for bom ou ruim, esse é o resultado final. Não tem mais pra quem recorrer, não tem a quem reclamar. Cabe aceitar o resultado. Depois desse julgamento, não tem outro. É esse resultado e acabou. Não tem para onde recorrer. Então o Gabigol vinha tendo um certo favoritismo. O pessoal vinha falando que a tendência era ele ser inocentado por conta dos mesmos juízes que concederam a ele o efeito suspensivo por unanimidade, serem os mesmos juízes que julgariam o seu caso em definitivo. É por isso que o Gabigol vinha com um certo favoritismo para ser inocentado. Daí vem o pulo do gato. A CBF, na verdade o ABCD, não pagou o juiz, não indicou o seu juiz. Eu vou ler uma matéria aqui do GE. O impasse, porém, começa ainda no julgamento do efeito suspensivo, que eu acabei de explicar a vocês. Todo o processo no CAIS gera um custo judicial que deve ser dividido entre as partes. Na ocasião, a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, não pagou a sua parte dos custos judiciais e perdeu o prazo para a indicação do árbitro. A defesa de Gabigol foi notificada e pagou o valor que restava para dar continuidade ao processo. Então, basicamente, lá no início, a CBF, a ABCD, vou falar ABCD a partir de agora, já deu um calote. Não pagaram seu juiz. A defesa do Gabigol foi lá, pagou o juiz e pronto. O CAIS indicou um árbitro para compor a mesa e ficou definido. 2 ingleses e um suíço. O suíço sendo o presidente, o árbitro indicado pelo CAIS, e os 2 ingleses, o juiz de defesa e o juiz de acusação. Falei de ataque, juiz de acusação. O trio concedeu por unanimidade o efeito suspensivo do Gabigol. Então já começou aí. No julgamento do efeito suspensivo, a ABCD já deu um calote no Gabigol e no Flamengo. O julgamento do mérito estava marcado para essa sexta-feira, seguiria a mesma dinâmica do julgamento do efeito suspensivo. Os mesmos 3 árbitros participariam da audiência e tomariam a decisão. Em cima disso, a ABCD, junto à União, solicitou o adiamento, alegando que um dos árbitros não foi indicado pela acusação.
Aqui vem a parte que gera revolta. A tendência é que seja formado um novo trio de árbitros para o novo julgamento. Então, aí está. O Gabigol desembarcou na Suíça na manhã de ontem, enquanto seu advogado, Bichara Neto, havia chego um dia antes. Então, o Gabigol desembarcou quinta de manhã, Bichara Neto, quarta, já estava na Suíça. A ABCD participaria por videoconferência, uma vez que a ida para a Suíça não é obrigatória. Ele foi para a Suíça porque ele quis. Olha isso daí, cara. Olha esse golpe baixo. Que a ABCD, mas é da CBF. Então eu vou falar CBF, porque a CBF como um todo é um nojo, né? Então a ABCD é apenas um dos ramos podres da CBF. Olha só a jogada que eles tiveram. Eles não pagaram o juiz pro julgamento do efeito suspensivo do Gabigol, deram calote, a defesa do Gabigol pagou, não deixa explícito se foi o Flamengo ou se foi os advogados do Gabigol, se saiu do bolso do Gabigol do Flamengo, mas isso não interessa muito. Eles falaram, pagaram o juiz de acusação para acusar o próprio Gabigol. O Gabigol pagou para um juiz ir contra ele, testemunhar contra ele, tentar impedir que ele conseguisse o efeito suspensivo. Daí agora, a ABCD alegou que um dos árbitros não foi indicado pela acusação, quando quem perdeu o prazo para indicação do árbitro e não pagou a porcaria do árbitro, foi a própria ABCD. Vocês estão entendendo isso? Eles estão reclamando que um dos árbitros não foi indicado por eles, quando eles mesmos não indicaram porque não quiseram, por pura incompetência ou safadeza. Eu acho que foi safadeza. Eu duvido que a ABCD iria perder o prazo sem querer. Esqueci de indicar o árbitro para acusar o Gabigol. Eu duvido. Foi por pura safadeza. Eles não quiseram. Vou pagar pra Gabigol. Gabigol tem que se ferrar. Não gosto do Gabigol. Vou pagar pra eles? Não. Ele que se dane. Que atrás julgamento. Quebraram a cara. O Gabigol foi lá. Pagou o árbitro. Bum. Efeito suspensivo pro Gabigol. Você acha mesmo que uma entidade, a ABCD, que trabalha junto à CBF, iria perder o prazo para um julgamento? Você acha mesmo que eles iriam perder o prazo para o julgamento? Não fizeram isso porque não quiseram. Gabigol foi lá, indicou o árbitro, conseguiu o efeito suspensivo. E agora eles estão reclamando que algo que aconteceu por conta da incompetência deles não pode acontecer isso. Não pode acontecer, eu não indiquei o meu árbitro. Mas você perdeu o árbitro, não me interessa. Você perdeu o prazo, não me interessa. Eu não indiquei meu árbitro, cancela. E o pior é que isso foi acatado. E o julgamento foi realmente adiado. Isso é o pior, cara. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!